Boa noite a todos. Boa noite. Tá todo mundo bem aí? Ótimo, gostei do dedão pra cima, isso é bom, hein? Esse negócio tá polarizado, tá todo mundo de direita e um cadinho lá da esquerda, hein? Porque tá mais perto da janela desse calorzinho, né, gente? Vocês querem que ligue o ventilador, feche as janelas, alguma coisa assim? Tá todo mundo bem? Meus caros, é com muita alegria que a Casa de Milhamins recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo à luz da doutrina espírita. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez na Casa Espírita ou na Casa de Milhamins? Muito bem. Seja bem-vindo, que Jesus te traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Meus caros, eu queria convidar vocês nessa última quarta-feira do ano de 2022 a participar de um estudo maravilhoso, principalmente que vai de encontro a tantas informações controversas e desequilibradas. O tema de hoje é fé e esperança. E quem vai falar isso para nós é nosso irmão Altair, que vai trazer essa informação tão valiosa e, não sei quanto a vocês, extremamente importante para mim. Por quê? Vocês já conseguiram imaginar uma vida sem fé e sem esperança? Certa vez, Chico Xavier chegaram para ele: Chico, eu perdi meu carro, eu perdi minha casa, eu perdi minha família, eu perdi um tanto de coisa. Chico virou para essa pessoa e falou: olha, a coisa mais triste e a pior perda que nós podemos ter é a fé e a esperança. Porque sem a fé e sem a esperança, tudo fica enormemente pior. Será que existe esse termo, né? A coisa fica muito pior. Fé e esperança. Isso a gente tem que alimentar todos os momentos da nossa vida, a fim de que a gente possa se manter perseverante. A importância da fé é tamanha que, simplificando, é acreditar sem ver, acreditar sem pegar. E dentro da doutrina espírita, a fé é raciocinada. Acredita porque compreende. E quando a gente acredita porque compreende, a nossa fé é mais embasada, ela é mais firme. E é o que a espiritualidade nos diz, que ela é uma casa construída sobre pedra. Diferentemente da fé cega, que é aquela que não questiona, não pondera, que é construída sobre a areia. Mas deixa o nosso irmão falar mais coisa, né? Já está bem. Eu queria convidar todos vocês para que, em nome de Jesus, a gente comece a nossa reunião, convidando todos vocês a me acompanharem com uma prece. Ó Divino Jesus, Mestre amado, Mestre irmão, companheiro de todas as horas, aqui nos encontramos, Mestre querido, rogando um amparo, auxílio para mais essa noite, Jesus, de aprendizado, de esclarecimento. Ilumina os nossos corações e mentes, Jesus, ajudando-nos a rasgar o véu da ignorância que por tantas e tantas vezes tem nos cegado, tem nos comprometido existências. Jesus, possamos, através do palestrante da noite, receber eflúvios divinos e de um tema tão maravilhoso quanto a fé e a esperança, tão necessárias nesse momento de tanta transformação da ordem. E rogamos, Jesus, ampara, protege, guia e esclarece. Que seja conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus e a espiritualidade amiga possam nos auxiliar e nos conduzir nesse estudo, para que juntos possamos falar um pouquinho sobre a fé, né, sobre a esperança. Mas a esperança do verbo esperançar, de almejar, de buscar, e não somente de esperar, porque é essa que a gente, encarnações e encarnações, vem trazendo. Eu espero que Deus me conceda, eu espero que Deus faça,
Deus já fez a parte dele, porque Ele é imutável, Ele é Pai de infinita bondade e amor. Agora é a nossa parte, agora é a nossa vez. É nós que vamos ter que trabalhar isso, né? E todos nós aqui temos a condição para isso. Nós temos como referência para o estudo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, capítulo 19, versículo 12, que vai falar sobre a fé humana e a fé divina. Mas nós vamos fazer também uma abordagem sobre o livro Coragem, Espírito Diverso, num texto de Emmanuel, que nós vamos trabalhar. Mas primeiro nós vamos falar da fé. A fé, como o nosso irmão colocou aqui, se a gente perguntar o que é fé, para 20 pessoas, 19 vão dizer que fé é acreditar. Na tradução bíblica, houve uma alteração desde o princípio. A palavra fé vem da confiança, do confiar. A gente ter confiança seria mais ou menos isso. Um piloto entra numa aeronave, dá todos os comandos e acelera o avião. Depois que ele deu os comandos, ele tem confiança que ele vai decolar e vai fazer seu voo. E assim acontece, né? A gente vê isso acontecer. Nós, na nossa encarnação também, quando nós estamos para vir, para encarnar, nós viemos imbuídos dessa confiança, dessa fé, que aqui chegaríamos e que iríamos cumprir, no tempo que nos for determinado, todos os comandos e todas as programações para o nosso crescimento espiritual. Então a gente vai trabalhar a fé nesse sentido. A fé divina, nós falamos aqui da fé divina e material. A fé material todos nós a conhecemos. Vou dar um exemplo. Eu pego 100 reais e vou no supermercado, confiante que eu chego lá e vou fazer uma compra. Vou comprar um pacote de arroz, vou comprar um café. Eu tenho essa confiança, porque eu tenho 100 reais no bolso. Eu fui lá e comprei e paguei. Essa é a fé material, que nós trabalhamos e conseguimos. A fé divina, ela não é palpável, como a fé material. Por isso que a fé vem da confiança. Eu vou ter que confiar naquilo que eu não consigo perceber, naquilo que eu não consigo pegar, que eu não consigo ver. Eu não sei por que vai dar certo, mas eu confio. E essa confiança me move. Mas para mim ter essa fé, ela me reclama o fio condutor da confiança, que é a minha comunhão com Deus. O que é ter comunhão? O que é ter confiança? Eu não posso ter confiança numa pessoa que chegou aqui a primeira vez, que eu nunca vi, ela não sabe nada da minha vida, eu não sei nada da vida dela, nós não estabelecemos nenhum tipo de relacionamento, e nem existe uma confiança. Mas se eu pego uma pessoa que eu já convivo no meu dia a dia, estabelecer uma comunhão, estabelecer um contato, um relacionamento, eu já consigo adquirir uma confiança. E para que eu tenha a confiança em Deus, eu preciso ter comunhão com Deus. Dentro dos estudos, nós pegamos um caso do Públio Lentulus, foi um senador da época romana, muito severo, perdia muitas oportunidades até pela severidade, detentor de muitos bens, porque a vida, ela é interessante. A vida vai ter situações que a gente não consegue controlar. Tem situações na vida e vai chegar situações que fogem ao nosso controle. Isso para todos nós, seja pela dor, seja pela perda de um parente, seja pelo desemprego. Algumas situações vêm na nossa vida que nós não conseguimos controlar.
E quando essas situações batem a porta, se a gente não tiver esse fio condutor que nos liga ao divino, fica muito complicado. Porque a gente deixa de ter confiança para ter desespero. E aí, a dor é muito forte. Aí as lágrimas vêm, a dificuldade é imensa. Falar, eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas eu tenho comunhão com Deus. Que nós falamos do livro Coragem, aqui na lição 24, que Emmanuel traz para a gente. Deixa eu até pegar o nome certo da lição: oração e atenção. Ele começa dizendo o seguinte: oraste, pediste. Orar a gente sabe. Aliás, pedir a gente sabe, orar nem sempre. Pedir, a gente pede toda hora. Mas orar, eu vou pedir, e como o Pai vai me responder? Deus é imaterial, Deus não tem boca, Deus não fala, é sentimento. Como que Ele vai falar comigo? Como que Ele vai estabelecer essa relação para que eu possa receber aquilo que eu estou pedindo? Então eu fiz o meu pedido, eu orei. Aí Emmanuel veio nos trazendo nessa lição, muito interessante, depois vale a pena ler, viu gente? Para mim ter atenção, porque pode vir para mim de algumas formas, através de uma frase escrita em algum mural, através de um meio de comunicação, através de uma conversa com um amigo. É assim que Deus fala com a gente. Às vezes, num momento de crise, chega uma pessoa e te fala uma palavra que te deixa consolado, que estabelece uma relação para que você sintonize, para que você harmonize. É um momento entre o orar, pedir, de você silenciar e escutar o que o Pai tem para te dizer, sem esperar coisas miraculosas, sem esperar coisas espetaculares, porque Ele não vai conversar com a gente dessa forma. E pulos lentos, passou por algumas dificuldades na encarnação, ele perdeu a visão, mas ele teve uma filha leprosa, e ele vai procurar Jesus. E quando ele aproxima de Jesus, Jesus faz para ele uma pergunta: por que vieste me procurar? Foi a pergunta que Jesus fez para ele, que a gente pode trazer para o nosso estudo aqui também. Por que nós viemos à casa de Miramês hoje? Por que nós buscamos Jesus, que nós buscamos Deus? Por que nós buscamos a espiritualidade amiga? Nós precisamos saber, para a gente poder identificar, poder pedir e ter a atenção para observar. Se é no estudo que vai vir uma resposta, se é numa palavra amiga, se é na hora que eu estiver indo embora, daqui para frente, está atento. Está atento para que a gente possa fazer a mudança e para que aquilo que nós estejamos querendo ou precisando possa chegar. Isso é a nossa parte. A parte de Deus está feita. Nós percebemos que é o seguinte: o hoje é meu, o hoje é nosso. Por que o hoje é nosso? Porque hoje eu sou aquilo que eu plantei nas encarnações passadas, sou o resultado delas. O amanhã é de Deus. Eu não sei o que vai me ocorrer amanhã. Aliás, eu não sei se eu nem vou ter o amanhã. De repente eu não tenho. O amanhã é de Deus. O hoje é meu. Hoje eu posso trabalhar o meu caráter, as minhas escolhas, as minhas buscas com confiança para que eu mude meu amanhã. Mas ele pertence a Deus. Eu não posso selecionar os corações das pessoas que Deus irá colocar no meu caminho. Eu não tenho como selecionar. Mas eu tenho como trabalhar isso hoje. E aí eu entro até num aspecto muito interessante. E só para fechar o caso do Pulos Lentos, e quando ele pergunta, Jesus volta a falar com ele. Eu não vi atrás do estadista,
superficial e orgulhoso. É a resposta de Jesus para ele. Eu vim aqui por um coração desditoso e angustiado. E aí ele estava falando de Lídia, que era esposa de Públio. Através do amor dela, ele faz o atendimento e resgata esse nosso irmão que era senador na época. Porque, gente, todas as crises que nós vivenciamos hoje, com certeza, é porque nós nos tornamos uma nação superficial e extremamente orgulhosa. Nós distanciamos do sentimento. Deus vai falar conosco através de sentimentos, através de pensamentos. Se você pegar as grandes empresas, né, que nós temos um plano, um projeto de felicidade estabelecida, que é um projeto de felicidade material. Tanto é que nós preparamos nossos filhos para crescerem materialmente. As melhores escolas, melhores estudos, para que tenham melhores salários, para que tenham mais conforto. Materialmente nós buscamos. Com grande empenho, até mesmo por egoísmo. Por quê? Porque se o filho sofre, nós vamos sofrer também. Então nós buscamos isso. Mas o que verdadeiramente importa? Porque aí nós estamos falando de espíritos imortais que somos. O que nós vamos ter ao partir daqui? Eu posso ter uma conta bancária muito tranquila hoje e desencarnar daqui uma hora. De que isso vai me valer? De nada. Se eu não souber usar, se eu não souber direcionar, porque a riqueza não é um mal, é uma das provas mais difíceis, inclusive para o espírito. Mas tem que saber ser direcionado. Se eu não souber direcionar, vai me servir de muito pouco. Então daqui a pouco eu posso não ter essa condição. Mas aquilo que eu adquiro, que é divino, isso é permanente. Isso é permanente. E para ter uma relação, uma comunhão com Deus é complicado. Porque muitas das vezes a gente vai pensar que Ele está contra. Porque Ele vai te pedir algo, você vai pedir algo, e Ele vai te dar uma resposta não. E entender o não é complicado. Porque nós somos vaidosos, egoístas, orgulhosos. A gente cria um projeto de vida. Imagina que aquilo ali é o essencial para a minha vida. Aí as coisas começam a dar errado, as portas começam a se fechar, e nós vamos para um campo de insegurança. Pô, por que Deus está me castigando? Por que a espiritualidade amiga não me ajuda? Gente, nesses momentos que as portas estão fechando, na maioria das vezes, eles estão nos livrando das maiores dificuldades que a gente pode pôr no nosso caminho e desnecessariamente. É uma questão de observar. E para observar, eu tenho que ter confiança em Deus e confiança em mim. Nós temos que ter confiança. Nós temos que entender que nós somos filhos de um Pai amoroso. Nós temos que entender que nós temos luz divina. Nós temos que entender que nós podemos fazer o nosso próprio milagre. E para isso nós precisamos da fé, que é esse sentimento de confiança. A coisa não está dando muito certo, continue caminhando. Continue caminhando. A gente, diante dessas escolhas, desse projeto de felicidade que eu trouxe aqui, que é o material, nunca na história as taxas de suicídios foram tão altas. Nunca se tomaram tanto remédio antidepressivo. Vocês sabem por quê? Porque a conquista material ela não satisfaz. Ela não satisfaz. E é impressionante como é que a gente busca, às vezes, problemas aonde não tem. A pessoa tem lá um apartamento de 2 quartos quitou o apartamento, é dela, está tudo certinho. Aí descobre que ela quer um de 3 quartos.
Aí ela vai lá, vende o de 2, não dá para comprar o de 3, vou pôr valores aqui hipotéticos, ela vende um por 200 e precisa de mais 300 para comprar um de 3 quartos. Então ela dá 200 para fazer uma dívida de 300. Vem uma situação aí, uma crise econômica, ela não consegue pagar e perde os 2. É aquele problema que a gente busca. Mas se ela tem 2 quartos e quer um 3 quartos, trabalha primeiro junto, a hora que tiver com dinheiro junto, vai lá e compra 3 quartos. É dela. A gente não está aqui pregando para a pessoa não crescer, mas ter bom senso. Pensar naquilo que vai fazer e naquilo que deseja. Orar é educar o nosso desejo. Nós não precisamos. Deus já sabe de tudo que nos é preciso. Eu comento sempre aqui, antes de aqui chegarmos, os nossos anjos de guarda já trouxeram tudo que a gente precisa. Tudo. Você vai receber dentro do que precisa, mas você precisa silenciar para você entender. Jesus nos ensinou, quando orares, vá para o teu quarto, no teu quarto em silêncio, ora, Pai. É nesses momentos. Entender que viver, que ter fé, que ter confiança em Deus, não é salvo-conduto para não ter problema. Muito pelo contrário. É você saber administrar com coragem, com firmeza as dificuldades que chegam e caminhar. Tem uns problemas que a gente pode evitar na vida. Vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa começa a namorar, isso acontece muito, né? Tanto com um rapaz como com a moça. Aí descobre que não gosta da sogra, ou não gosta do sogro. Ô gente, se você não gosta, arruma outro para você casar, não vai levar problema para um, não tem? Porque às vezes o lar está lá tranquilo, vivendo, aí você casa com a esperança daquilo melhorar, não vai melhorar. A não ser que você silencie os seus desejos e suas vontades, passe a escutar o Pai e entra nessa relação com amor, mas com verdadeiro amor divino. Porque aí sim você vai deixar de enxergar os defeitos que você acha que sua sogra ou seu sogro tem, para enxergar um irmão que está encaminhado. Aí vai funcionar. Porque do contrário, nem vai. Porque não vai mudar. Porque a mudança não depende deles, depende de você. Nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas crises, depende de nós. A parte de Deus está feita. E Ele nos concede a todo momento. É tão bom quando você está passando por uma dificuldade e você recebe uma palavra de consolo, de ânimo. Mas para você receber essa palavra, você tem que estar aberto para escutar. Você tem que estabelecer a confiança. E essa confiança você percebe nos momentos mais simples do dia a dia. Vou pegar um amigo nosso aqui dessa casa, por exemplo. Nós estávamos fazendo uma obra aqui, ele estava trabalhando aqui embaixo, e estava lixando lá uma situação, e o disco quebrou, e criou nele um ferimento. Eu cheguei na casa e ele já tinha ido pro UPA. E eu fui lá. Eu vou falar um nome que todo mundo conhece, e para me permitir, eu sou de UPA. E a hora que eu cheguei aqui, ele já tinha sido tentado e tinha ido para lá, e eu fui para a UPA. E consegui entrar. Eu me lembro da sala e do momento, porque aquilo que te traz aprendizado, você grava. Eu entrei, mano, no UPA, já novo aqui. E do quarto que ele estava, eu vi ele de fora da sala, a porta ali, e ele estava de cabeça para cá. E a gente tem um jeito carinhoso de falar, eu sou Diogo. Eu falei, sou Diogo, ele falou, Dai. Falei, e aí? Ele falou, tudo dentro do contrato. Tudo certo. Na hora que aconteceu, eu falei, Zé Grosso, agora é por sua conta. E fiquei tranquilo. E tranquilo estava. E passou, fez a sutura, fez o que precisava fazer. Não precisa dizer que teve uma ótima recuperação. Por que eu estou trazendo esse exemplo?
Porque na maioria dos casos a gente entra em desespero. A gente entra em desespero. Eu me lembro, meu filho, a gente mais novo, que a experiência vai nos trazendo, teve meningite por 3 para 4 anos. Ele está hoje com 32. Então, uma coisa maravilhosa. E nude é outra cena que eu não esqueço. Na hora que falou que ia fazer a punção lombar, ele era novinho já. Eu começava no Pai Nosso, misturava com a Ave Maria, saía na Salve Rainha, não sabia para quem pedir. Bastava só uma coisa: ficar quieto. Uma pequena palavra: Pai, me ajuda. Porque nesses momentos a ajuda já chegou, a gente que não percebe, porque a gente distancia. Não é Deus, não é Jesus que corta o relacionamento conosco, somos nós que cortamos com Ele, através dos nossos desejos. Tem acreditado, se você quer prejudicar uma pessoa, faz tudo que ela deseja, você vai jogar ela no buraco. Então, quando se fala de fé, porque quando a gente fala fé religiosa, vem aquele lado místico, né? Ter fé, algo grandioso vai acontecer. Não, gente, algo grandioso já aconteceu. Você nasceu, você está encarnado, você está dentro de uma família. Vocês já pensaram a riqueza que é isso? Por mais dificultosa que seja a família, por mais dor que se tenha dentro desse processo encarnatório, dessa convivência, você poder fazer parte de um grupo familiar, você crescer, estudar, caminhar, ter limitações, ter dor, ter dificuldade, mas conseguir perceber a importância que você tem para Jesus, para Deus. E mais, às vezes dentro da família você vai ser o único canal que Deus vai ter para auxiliar os próximos. Vocês já pensaram nessa grandeza? Aqui nós falamos do senador que buscou Jesus, porque naquela época, hoje você pode falar de Jesus de diversas formas, a toda hora, a todo momento. Então você estabelecer uma comunhão é fácil. Eu falei aqui da nação superficial e orgulhosa. Se você chegar dentro de uma empresa hoje, dependendo da empresa, do segmento, falar que você chorou, eles te mandam embora, porque é sinal de fraqueza. Para o mundo pode ser um sinal de fraqueza, mas para Deus não. Porque você chegar e dar lágrimas por alguém, você precisa ter o sentimento da sensibilidade, da indulgência. Você precisa estar próximo do amor. E é isso que vai nos fortalecer. É isso que nós temos que passar para os nossos filhos. Tirar um pouquinho da competição. Essa competição de ser o melhor, passar por cima do outro, né? Como diz o pessoal no campo aí de vendas, né? Concorrente bom e concorrente morto. Eles têm essa fala. Não, o mundo é para ser vivido por todos. Essa crise que nós estamos vivendo no Brasil, hoje vou falar do nosso Brasil. A nossa crise não é política, não é de corrupção. A nossa crise é moral. É moral. Hoje, as dificuldades que os pais têm para conduzir os filhos, a gente sempre observa. E o que eu vou falar aqui, gente, não é criticando ninguém, só para observação. É impressionante. Nós tivemos agora, fizemos uma pequena viagem. Eu estava me servindo no restaurante do hotel e chegou uma criança, uma mocinha, que deveria estar sendo conduzida e conduzindo. E a mãe colocou uma massa para ela, que era um macarrão. Ela encheu o pegador de queijo, colocou uma vez, a mãe filha estava muito, ela pegou de novo e colocou, e eu fiquei olhando para a mãe. E saíram. Modismo. A criança tem que ser independente, a criança tem que ser criança. Ela vai ser independente ao passar do tempo, quando ela tiver condições de administrar ela própria. Por isso que nós temos a primeira infância, a segunda infância, a juventude. A natureza nos ensina. Você plantou uma árvore,
ela demanda tempo, ela demanda cuidado, ela vai crescer, ela só vai dar fruto na hora que ela estiver robusta. Não adianta querer transferir para uma criança responsabilidades que ela não dá conta. Não adianta. Vai dar errado. Eu fico observando hoje, tem pais que separam, como separar o patrimônio já dá para cada filho. Você transfere para os seus filhos um valor, às vezes um patrimônio que ele não tem capacidade de administrar. Isso eu estou falando do plano físico, que é mais fácil da gente observar. Agora do campo moral, do campo que ele possa ter a fé que vai conduzir ele para um amanhã melhor, para que ele não chegue a um suicídio, por exemplo. Porque nós temos na nossa juventude aí, e de uns anos para cá isso tem acontecido muito, o jovem começa com 15, 16 anos a namorar, termina com a namorada suicida. Ele não está preparado para aquilo. Ele não foi ensinado que ele tem que dividir, que a grandiosidade da vida não é ganhar, é vivenciar, que ele está aqui é para servir, não para ser servido. Eu me lembro, eu sou de uma casa, gente, de 13 filhos, era 13 irmãos. A gente corria para ver quem ia levar o chinelo do papai, corria para ver quem ia carregar a sacola. Hoje é o inverso. A gente observa que é um monte de reizinhos e rainhas, com os pais fazendo tudo e criando um problema futuro muito grande. Que é aquela situação, né? Nós temos até na doutrina uma música, né? Olhe pelos filhos que te confiei, que em teus braços buscarão o meu convívio. São aqueles dos quais te falei, quando em sonhos me buscavam. Se podia um pedacinho da letra, me desculpa. Aqui a gente não está fazendo crítica e nem dando sermão para ninguém. O nosso objetivo é fazer raciocinar. O que eu entendo por fé? A pergunta que eu fiz, o que nós viemos fazer aqui hoje na casa de Meiramês? Pedir, agradecer, participar? Demos o exemplo da fé aqui usando o Senhor de Ouro, que é um exemplo simples, mas profundo, porque somente quem tem maturidade de fé age dessa forma. Porque é muito interessante isso, né? Quem já passou por cirurgia aqui sabe, se entrar num bloco cirúrgico é complicado. Porque nós temos medo de morrer, né? Nós somos espíritas, conhecemos lá de lá, acreditamos nos espíritos, mas é bom, você tem valor. Na hora que você entra num bloco cirúrgico, gente, é complicado. Se você não tiver fé, se você não tiver confiança, né, até fazer esse estudo, se você tiver coragem de perguntar ao médico, você acredita nessa cirurgia? E se o médico responder para você, não, lascou. Pois não, Antônio? Só colocar assim, falando de fé, mesmo tamanho da minha fé, você falando do bloco cirúrgico, eu fui um tempo atrás fazer uma cirurgia, eu acho que era umas verrugas, que eu ia tirar as costas, um negócio assim. Quando eu entrei lá no hospital, eles me levaram para o bloco lá, eu já sentia coisa diferente. Aí eu mandava tirar a roupa, colocar aquela roupa de... Que não está parada, né? Parece que é mental, né, que negócio. Você faz assim para tapar e me levaram para o bloco cirúrgico e pediram para eu deitar lá na mesa. Quando eu deitei lá na mesa, o pessoal sumiu. Você viu o que aconteceu, o pessoal sumiu. E eu fiquei observando, né, onde eu estava, olhando para cima, aquele mundo de negócio, olhando para o lado, fato de um lado, estudo do outro, aquele negócio foi me dando medo. E sabe o que aconteceu? Até hoje eles não me acharam. Tirei aquela roupa, vesti a outra, Mas esse negócio, isso aí dá pra gente pegar um aprendizado muito grande. Todo mundo que fez cirurgia tem história. Eu sou muito grande, né? Dá pra perceber. E eu fui fazer uma cirurgia de uma hernia inguinal, anestesia a pele dural, e a enfermeira estava tentando me enterrar para poder. O anestesista chegou muito educado, esse, graças a Deus, muito educado, falou: não, menina, ela é muito grande, deixa quieta aí. E ela tentando me puxar,
para que eu colocasse a cabeça o mais próximo do joelho. Mas ela esqueceu que tinha uma ondulação aqui no meio que não dava. Gente, essa questão desses medos, isso tem muito a ver com a nossa fé. Muito. Dentro da nossa caminhada, a gente vai ter algumas experiências que realmente nos confrontam. E somente no momento que a gente está passando é que a gente consegue apurar isso, que a gente consegue auferir, que você consegue. Porque a pessoa fala, a pessoa tem fé, ser corajosa. Não. Pedro também tem fé. Ele tem fé. Ele pode ter pouco conhecimento. Porque se explicar de acordo com o procedimento, eu passei com esse mesmo filho, ele passou por 3 situações. Eu falei com ele, agora chega. Ele teve a meningite, que foi um problema seríssimo. Teve um tumor entre as carótidas. Agora ele estava com a filha dele, eles têm 8 anos, 8 para 9 anos. Esse tumor começou a crescer e durou 9 meses, 10 meses o processo, e as previsões clínicas eram as piores possíveis. E o dia que o médico, chama Márcio Arruda, médico pescoço-cabeça, pra vocês terem ideia, precisou de 3 cirurgiões: pescoço-cabeça, cardiovascular e um neuro. E há previsões que se rompesse a artéria, paralisava metade do cérebro. A coisa era... O dia que nós saímos da sala do médico, eu acho que foi uma das conversas mais difíceis que eu já tive na minha vida. Eu virei para ele e falei, Lito, daqui para frente nós vamos pedir a Deus o que for melhor para o seu espírito. Talvez o que seja melhor para o seu espírito não é o que a gente almeja. Nós vamos vibrar nesse campo. E ele me fez um pedido. Falou, pai, eu só quero ver minha filha nascer. Falei, combinado. E tudo correu como precisava. No dia da cirurgia, isso tem a ver com a fé e vai enriquecer esse estudo, marcou, ele tinha que fazer um tratamento que entrava pela artéria aqui e vinha para fazer um fortalecimento, que fugiu o nome do procedimento. Ele teve que internar na quarta, fazer esse processo, ficar no CTI, quarta, quinta, e operar na sexta. Fez no São Lucas. Na semana que estava marcada, nós chegamos e eu estava vendo o médico, não esqueça o nome do médico, doutor Fernando, o neuro. Entrava na sala, saía, e a gente no corredor, e chegou uma senhora com uma moça morena, encostou na parede, aquilo, sabe quando chama atenção? Me chamou a atenção e ficou. Aí eu fui até a sala onde estava a secretária e falei, olha, o que está acontecendo? Tem algum problema? Ela falou, não, para o seu filho não. O CTI, a vaga é dele, porque precisava da vaga no CTI. Mas nós estamos com um problema aqui, que chegou uma moça, está aí no corredor, e ela está com um tumor no cérebro, e o caso dela é muito sério, ela não pode esperar. Eu falei, então não tem problema. Se meu filho pode esperar até semana que vem, passa a vaga para ela, que é o natural. E ela falou assim, então peraí que eu vou chamar um médico. Aí chamou o médico, ele veio, e nós conversando, ele falou, mas seu filho vai sair. Eu falei, tem certeza. Por que eu tinha certeza? Por conhecer meu filho. Saí para eu libertar essa situação, essa moça está assim, e ele já tinha feito o jejum, porque o jejum era complicado, e passou a vaga. Ele fez na semana seguinte, correu tudo bem, teve um atendimento maravilhoso. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente estiver nesses momentos mais difíceis, principalmente o hospital, gente, chega e faz uma prece para os mentores daquele hospital. Uma prece, uma Ave Maria, se coloca à disposição deles e deixa a coisa transcorrer. Vai no hospital espiritual. Tem espiritual todos. Todos os lugares que você for, tem mentores espirituais. Todos. E nós temos vários relatos disso. De pessoas que são atendidas, às vezes, e mostrando no quadro, foi fulano já desencarnou. Todos têm. Gente, Jesus está em todo lugar. Dentro do centro espírita, dentro da fraternidade, dentro das igrejas,
dentro dos hospitais, dentro de um campo de futebol, dentro das ruas, dentro dos bares, em todos os lugares. Você tem mentores. Em todos os lugares. Nós temos uma literatura que até me fugiu o nome, que eles chegam no estudo e entram numa taberna, que é um bar. Aí uma pessoa que estava em aprendizado em espírito falou, mas aqui, falou assim, aqui que é o grande trabalho. E tinha uma senhora que trabalhava lá desencarnada há anos, auxiliando todos que ali estavam e que podiam receber auxílio. Então, auxílio, Jesus está em todos os lugares. Em todos os lugares. A sua casa tem um mentor específico. A sua casa tem energia específica, que chama-se egrégora, que é a soma de todos os pensamentos e sentimentos daqueles que ali moram. Por isso que a fraternidade nos ensina a ter a espiritualidade, o culto no lar uma vez por semana. É muito bom, muito gostoso. Para aqueles que nunca fizeram, a casa tem ser um dia determinado, você escolhe um dia, uma hora, toda semana, naquela hora você faz o seu estudo em família, beneficia seu lar e toda a sua vizinhança. Então Jesus está em todo lugar. Agora a gente precisa ter confiança. A gente precisa ter confiança. E precisa ter entendimento. E não misturar as coisas. Eu vou começar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, com câncer. Todo mundo tem medo, né? E até trazendo aqui um padrinho que era médico, meu pai, você falando em verruga, meu pai tinha uma grande aqui, e teve uma época que falava que dava câncer. E ele foi lá no doutor João, e ele era meu padrinho, a gente acompanhava, e ele chegou e falou, tem que tirar, e o doutor João falou, mas você vai tirar por quê? Está doendo, está inflamado? Não, então deixa quieto aí. Ele falou, vai dar câncer. Ele falou, se tirar tudo que dá câncer no seu corpo, tem que tirar tudo, porque tudo pode dar. Mas trazendo exemplo, um câncer. Adianta eu vir para a espiritualidade e falar assim, a espiritualidade vai me curar e não procurar um médico? Não, né, gente? Eu preciso tratar da matéria e preciso tratar do espírito. Fraternidade espírita é hospital de almas, de espíritos imortais que somos. Os nossos tratamentos médicos, as nossas consultas médicas, os nossos medicamentos psiquiátricos, se estamos tomando, se estamos no tratamento, nós temos que continuar tomando. Porque quando for para parar, a espiritualidade vai lá, vai intuir o médico, ele vai tirar. Nós temos que atender os dois lados. Porque tem muita gente que empolga e para. Não, se fosse para parar, se não houvesse necessidade, não precisava de ter medicina e tão avançada como está hoje, né? Avançou-se muito. Nós entregamos às vezes as situações corriqueiras do dia a dia com uma confiança absurda. E às vezes aonde a gente devia ter confiança, a gente não tem. Quer ter a paciência para trabalhar, para passar pela crise. Paciência para passar pela crise, para passar pela dor e observar, estar atento. Aqui nessa lição que eu peguei do Emmanuel, que ele fala o seguinte: oraste, pediste, desface-te, porém, de quaisquer inquietações e aserena-te para recolher as respostas da divina providência. Acerenar. Toda dor tem data de validade, todo problema também passa. O problema é que a gente pensa no problema hoje. Eu não sei aqui qual a dificuldade que vocês estão passando, qual a crise que vocês estão passando, qual a dor que vocês estão passando, que eu posso garantir para vocês o seguinte: daqui uns dias isso já passou. É como se você subir um morro, uma montanha. Você está descendo, está tudo tranquilo. Na hora que você sobe, tem outra para você descer, para você descansar, para você subir a outra. Ninguém passa por processos dolorosos se não for necessário. E sempre é para o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. Essa é a grande maravilha da vida. Para aqueles aí que conheçam alguém, né, que a gente falou aqui dos suicídios, que nunca se teve taxas tão altas. Ô gente, ninguém tem a programação divina da vida. Isso nós não temos.
Não temos. Há um mês atrás, minha irmã, até 5 horas da tarde, estava tranquilinha. 6 horas já tinha desencarnado. Programação divina. Temos um mês agora recente. Você já pensou se você suicida um dia antes, chega na pátria espiritual e descobre no outro dia você já ia desencarnar pela lei natural? O problema que você arrumou para você, desnecessariamente, por falta de confiança. Porque olha, o desespero, gente, a dor só sabe o tamanho quem está sentindo. Se você deixar ela crescer demais, fica insuportável. Fica insuportável. Pois não. Com relação ao suicídio, né, principalmente os jovens, eu tenho observado muito, né? Eu sou evangelizadora aqui da nossa cidade. Sim. Os relatos dos jovens que agora estão tendo relacionamentos com o mesmo sexo, né? Sim. E ontem eu vivenciei uma amiga, recebeu a carta da filha, e aí falaram, minha filha está se abrindo, eu achei que tinha passado isso, e eu não aceito. Sim. E aí eu estava com ela, porque ela trabalha no estabelecimento aqui, e eu falei, olha, é melhor você amar, você acolher, talvez essa outra menina vai ser uma pessoa que vai encher sua vida. Sim. Porque você é uma pessoa que está precisando de ajuda, porque ela está com pressão alta, enfim, ela não se cura. Uhum. E aí eu tive essa intuição, e aí quando foi 00:30, elas discutiram, e aí enfim, ela foi para a Unimed, tomou muito remédio. Essa menina tem 16 anos. Então, até então tem pedido muito, né, pela família, e a gente percebe. Esse processo que você trouxe, seu nome? Príncia. Como? Príncia. Príncia. Príncia trouxe esse processo, gente. Isso é uma coisa, eu até agradeço ela pela participação, porque isso está muito comum. O Haroldo Dutra Dias tem um estudo que ele fez, uma pergunta e resposta que ele fez, que ele fala sobre isso, que hoje o relacionamento de pessoas do mesmo sexo virou modismo. E eles falam sobre ideologia de gênero. E ele trazendo o seguinte, que se a criança, o ideal é o espírito permanecer no sexo que ele está. A criança nasceu, não mexe, deixa ela se definir. Porque quando você traz algo para antecipar, você está trazendo um problema para onde não tem. Se depois vier a manifestar, aí sim você vai buscar. O que a gente observa muito é o seguinte, eu vou falar aqui por alguns estudos que foi feito, tem até uma literatura espírita, feita por um médico espírita aqui da UFMG. Nós precisamos selecionar mais. Quando a gente fala que nós tornamos uma nação superficial, está aí um dos problemas. Sexualidade, drogas. A gente deixa isso entrar na nossa casa todos os dias. Outro dia eu me deparei com uma reportagem com uma pessoa me dizendo sobre aquele programa Malhação que começou em 94. Ele falou, olha como a coisa é ardilosa. O horário da Malhação era um horário que os pais não estavam em casa, que era finalzinho da tarde e início da noite. E o que a Malhação tinha? Um monte de jovens bonitos, vivendo as suas maneiras. Relações entre três, brigas com os pais, casais separando. Pega a essência desse programa e as consequências nós estamos vendo hoje. Traz para o jovem que está atravessando esse problema, que o problema pode vir do espírito, pode. Um espírito que encarnou várias encarnações seguidas como mulher, quando ele vem na primeira como homem, ele pode trazer esses traços, pode acontecer. Mas é exceção, gente, não é regra. Não é regra. Quando a pessoa manifestar, traz para ela a responsabilidade do ato.
O que é essa responsabilidade? Para um casamento você não tem que ter uma responsabilidade conjugal, uma fidelidade, uma comunhão. Eles também devem ter. Porque a pessoa que tem a homossexualidade mesmo são pessoas respeitosas, são pessoas sérias, são pessoas extremamente agradáveis, não são pessoas espetaculosas. O problema do jovem hoje está na tal palavra fica. Fica com hoje, fica com outro amanhã, e aí depende de sexo. Essa retomada moral é que nós precisamos e devemos fazer e que o Evangelho nos encaminha. Altair. Pois não. A minha filha é professora numa escola conhecida, em Belo Horizonte, inclusive aqui em Contagem. E ela nos relatou, e a gente conversa muito com relação à educação, o quanto as famílias estão perdidas. Sim. Os alunos dela, do ensino médio, por volta de 14, 15 anos, a palavra deles é estar fluidas, estarem sem nenhum contato objetivo. Sim. E aí ela falou comigo assim: mãe, eu não sei o que está acontecendo. Ela tem conhecimento da doutrina espírita e tal. Não sei o que está acontecendo, mas eu sei que a família está ausente. Sim. Com jovens se cortando e a família não sabe. Foi chamado o responsável, médica, e ela não sabia que a filha dela estava se O cortando. distanciamento é muito grande. Então, a distância joga-se para a escola a responsabilidade que é dos pais. Mas a senhora sabe onde vem isso? Teve um remédio simples. A gente não precisa levantar a mão nem responder. Quem tem o hábito de reunir com os filhos e almoçar e jantar na mesa? Quem assiste a televisão junto com os filhos? A grande dificuldade hoje, que se tem hoje, é a seguinte: cada quarto tem uma televisão. A pandemia trouxe muito isso. Trouxe esse choque familiar. Quantos casais separaram? Porque não conviviam. Não conviviam. A pessoa saía para trabalhar de manhã, chega 9, 10 horas da noite, pensando sempre no lado material, não convive com os filhos, não participam, e depois se surpreendem e ficam surpresos realmente porque não conhecem. Na nossa geração passada, isso não é saudosismo, você tinha uma televisão, o controle era do pai. O pai, quando tinha, o pai é que determinava o que ia assistir. Na hora da alimentação, não tinha aquela pergunta infantil: filhinho, o que você quer comer? Ia servir para o filhinho aquilo que era necessário para ele, para o crescimento, era verdura, eram legumes. E tinha sempre uma oração. Exatamente. Dos pais. Hoje não tem isso mais. Acabou. É essa essência moral, gente, que vai dar onde a gente está. Uma juventude perdida, cabeça vazia. Cabeça vazia. O jovem tem tudo. Não precisa para sair buscar. A primeira coisa que a gente tinha vontade de casar era para ter uma casa e ter sua televisão. Hoje os filhos não saem mais de casa. Filhos com 40, 50 anos dentro de casa. Mas são os reis. Roupa lavada, cama arrumada, comida, despesa paga. Ele vai sair para quê? Por quê? Só que no processo reencarnatório a gente tem programações que a gente tem que cumprir. Isso que ela trouxe aqui para a gente, gente, isso é essencial. Não adianta a gente falar de fé, não adianta a gente falar de amor divino, de um amor de Deus, se a gente não observar, não ter atenção para essas coisas pequenas. Que é você fazer uma prece ao amanhecer, você fazer um culto no lar, o seu filho saber que ele tem que ter horário para alimentar, que ele tem que ter horário para estudar, que ele tem que ter horário para brincar, que os atos dele têm consequência. Eu me lembro que na minha infância, eu morava na Renascença em Belo Horizonte, a gente ia para a igreja de Santo Afonso.
Todo domingo você não sabia porque tinha que ir, mas você tinha que ir para a missa. Lá você descobria que o Papai do Céu castigava. E graças a Deus, isso segurou a gente muito. Porque entre o medo e o respeito, precisa ter um aprendizado. O seu filho vai ter de você medo até o dia que ele aprender a ter respeito. O que é isso? Na primeira, segunda infância, a criança ela vai ter seu medo. Você vai ter que impor certas situações enestamente, não tem jeito. Porque você não consegue trazer ela para o seu mundo e nem você pode ir para o mundo dela. Porque senão você se perde. Trazendo o Rossano Klinger para a nossa conversa, que é um psicoterapeuta espírita, ele fala bem claro isso. Não tem como você criar um filho sem traumatizá-lo. Não tem. O Pai Divino nos cria e nos traumatiza sempre. Através das dores, das dificuldades, dos problemas. Fora aqueles que a gente já busca por livre escolha, que são os tormentos voluntários, né? Porque nós temos dois. O Evangelho nos traz os tormentos voluntários e os involuntários. Voluntários é esses, como eu dei o exemplo aqui, de um apartamento. Você tem um, busca o outro e você traz um tormento grande para você. E o involuntário é aquele que nenhuma das suas atenções, das suas previdências pudessem impedir. Uma doença, por exemplo. Nós temos um processo, hoje às vezes a gente cria alguns problemas, nós vamos levar 200, 300 anos para resolver. E estamos resolvendo hoje, às vezes, problemas que vêm aí 4, 5 encarnações. Então, quando aparecer uma pessoa dificultosa, aparecer um problema mais grave, mais sério na vida, parem e pensem. Não é à toa. Deus não pune ninguém à toa. Ele só nos dá a oportunidade de crescermos. De crescermos. Quando a gente fala de oração, eu vou orar ao Pai, eu vou pedir ao Pai. Mas eu vou pedir o quê? Eu vou pedir para mim não ter problema, para o meu filho não ter problema? Perdeu o sentido da encarnação. Perde sentido. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Estamos passando por um mundo de regeneração. Esse processo ele é doloroso, essa turbulência que o mundo todo está vivendo, o Brasil nessa crise, Estados Unidos no gelo, nós temos chuva aqui, arrasando. Vocês acham que isso é à toa, que isso está solto, que não tem um comando, que não tem uma programação divina? Tem. Jesus sonda o coração de cada um aqui. Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente deve receber, né, gente? A grande sabedoria do pedido divino, como Emmanuel traz nessa lição do Coragem, é a gente parar e ter a confiança de esperar o tempo responder, trabalhando sempre para o bem. Eu vou trazer uma frase de um grande companheiro nosso aqui, que chama Zé Roberto, que ele fala o seguinte: em qualquer situação, abençoa e segue. Mas segue com confiança, segue trabalhando, segue buscando o melhor, não segue por seguir a esmo. Se eu sei que para mim ter uma comunhão com Deus, eu preciso ter uma retidão de caráter, de sentimento, de pensamento. Se eu sei que talvez no lar eu sou a única pessoa no lar, no trabalho, que ele possa contar para que eu leve a luz, então eu tenho que me preparar. Eu tenho que abrir as portas para que o que eu receba dele eu tenha condições de passar. Gente, infelizmente o tempo chega ao fim. A gente agradece todos que participaram. Falar de fé, a gente ficaria aqui uma noite inteira, um dia inteiro falando. Mas a gente queria deixar um pequeno recado. Não existe pessoa mais amada por Deus do que vocês. Que qualquer um de nós aqui. Não existe. A gente traz sempre o seguinte: pense na pessoa mais horrenda que vocês possam imaginar, um criminoso, uma pessoa que você acha que está perdido.
O amor de Deus por ele é o mesmo que ele tem por nós. Só falta a gente conectar, ter esse fio condutor da confiança, aproveitar as oportunidades. E não tem maneira melhor de aproveitar as oportunidades que está dentro da seara do Cristo, independente do meio religioso. Mas não entrar no meio religioso, deixar que esse meio religioso entre em nós. Porque se a gente entrar, nós levamos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas manias e vamos ficar no mesmo lugar. Porque uma coisa é que a gente fala dentro da doutrina, uma coisa é você entrar na doutrina, é fácil. Eu venho aqui, escuto uma palestra, venho aqui bater um papo com vocês, pode ficar aqui 50 anos falando da doutrina e não provocar nenhuma mudança em mim. E outra coisa é a doutrina entrar em mim. Porque quando ela entra, ela edifica, ela santifica. E todos nós aqui temos a luz divina, temos a mensagem do Cristo gravado já na consciência, e o desejo da gente, para essa última reunião da noite de quarta-feira, e fechando, é deixar o desejo, e que se tivermos a oportunidade de vivenciarmos o próximo ano, que estejamos juntos, unidos em trabalho, em dificuldades, em lutas, em dores, mas conscientes que daqui nós sairemos espíritos mais equilibrados. Muita paz e muita luz a todos, e muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez, nosso irmão Altair, por esses ensinamentos tão propícios, principalmente nesse momento que temos vivido. É muito importante que a fé e a esperança sejam cada vez mais esclarecidas para todos nós. A gente chega mais uma vez ao final de um ciclo, mais um ano, segundo o calendário, mas fora o calendário que a gente segue, a gente sabe que todos os dias são oportunidades que a gente tem de crescer, de aprender, sempre buscando os ensinamentos do nosso Pai maior. E a gente deseja do fundo do coração que esse novo ciclo, esse novo calendário de mais 365 dias seja de prosperidade, felicidade, perseverança, fé principalmente, e a grande esperança. Nós vamos nos dirigir já para o final da nossa reunião e nós vamos fazer a prece final. Ao final da nossa prece, pessoal, aqueles que sentirem a necessidade de receber o passe podem fazer uma fila aqui do lado direito, que as meninas vão aplicar lá. Para que vocês tenham percebido, a gente tem feito ao longo desse ano as gravações das nossas palestras e elas ficam disponíveis na plataforma YouTube. Então basta digitar lá Fraternidade Espírita Irmão Miramês, vocês terão acesso a essa palestra, que às vezes a gente quer rever, e tanto essa quanto todas as outras que acontecem segundas, quartas e aos domingos também. A gente também tem a nossa página no Instagram, que é o vm.oficial, e o nosso site, que é vm.org. Então, a Fraternidade já está nas mídias sociais, se vocês quiserem acompanhar lá de perto todas as informações, eventos, tudo que acontece na casa será disponibilizado lá, tá bom? Então vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez ao nosso Pai de amor, em agradecimento por esta bendita oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Ao Cristo Jesus, nosso mestre e exemplo de conduta, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós e suas falanges socorristas, aos nossos mentores, aos espíritos de luz que aqui hoje estiveram a nos auxiliar. Rogamos ao nosso Pai que o amor, que é a luz, alcance a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós. Ao nosso querido irmão Ismael, rogamos tudo de bom ao nosso país, nesse novo ciclo que se inicia na era política. Rogamos também o amparo e o abraço a todos os nossos irmãos em todos os cantos do planeta, em especial ao leste europeu, e rogamos que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz alcancem também os nossos irmãos em situação de rua, nos hospitais, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, aos irmãos que passam pela experiência do desencarne e aqueles que também adentram agora mais uma programação no plano físico. Senhor, que a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz prevaleçam em nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que Jesus abençoe no retorno aos lares.